Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para esclarecer alguns pontos sobre as estruturas de concreto armado. Quando eu faço a pergunta, o que é o concreto armado? Em 99% dos casos eu escuto como resposta: o concreto armado é cimento, areia, brita. Opa, pera lá! Eu não estou perguntando qual é a composição do concreto armado, ou seja, do que ele é feito. Eu estou perguntando o que ele é. Percebam que é uma pergunta conceitual. A resposta correta é uma pedra artificial. Uma pedra criada pelo homem, que alia as qualidades da pedra natural, que são, dentre outras, a resistência à compressão e a durabilidade, com as do aço, que são, dentre outras, suas resistências mecânicas. Neste caso, a mais requerida das resistências mecânicas, a resistência à tração. Esta pedra artificial ainda tem a grande vantagem de poder assumir qualquer forma, com rapidez e facilidade, e proporcionar a necessária proteção do aço contra a corrosão. Perceba que há uma espécie de troca, uma contrapartida. Ao passo que o aço fornece ao concreto a resistência à tração que ele não tem, o concreto protege o aço das ações das intempéries. Vejam, não é que o concreto não tenha resistência à tração. Ele tem, mas é pouco. Qualquer objeto tem uma certa resistência à tração. Vejam este giz, por exemplo. Ele foi projetado para escrever em uma lousa. Entretanto, se você aplicar um esforço de tração, você percebe que ele tem uma certa resistência a este esforço, mas é pequeno. Se você forçar um pouco mais, ele rompe. O comportamento do giz, guardadas devidas proporções, é semelhante ao do concreto sem armaduras. Ambos são considerados materiais de comportamento quase frágil, mas isso já é uma outra história. A resistência que o concreto tem à tração é de cerca de apenas 10% da resistência que ele tem à compressão. E isso não é o suficiente para o seu emprego na construção, onde aparecem esforços de tração direta ou indireta, ou seja, aquela que vem da flexão. É o caso das vigas, lajes e também dos pilares, apesar destes últimos terem como esforço predominante a compressão. Mas vejam, isso não é tudo. O conceito de concreto armado envolve ainda o fenômeno da aderência, que é essencial e deve obrigatoriamente existir entre o concreto e o aço, pois não basta apenas juntar os dois materiais para se ter o concreto armado. Para o concreto armado, é necessário ocorrer a solidariedade entre o concreto e o aço. Isto é necessário que o trabalho de resistir às tensões seja realizado de forma conjunta. Bom, sendo assim, vamos enumerar as vantagens e as desvantagens do concreto armado. Começando pelas vantagens. Economia. Especialmente no Brasil, os seus componentes são facilmente encontrados e relativamente a um baixo custo. Cerca de 70% do concreto são agregados, e isto tem em abundância no Brasil. Adaptabilidade. Favorece a arquitetura pela sua fácil capacidade de modelagem. Resistência a choques e vibrações. Os problemas de fadiga são menores e podem ser controlados. E tem muitas outras vantagens, como segurança contra o fogo, impermeabilidade, obviamente se for dosado e executado para tanto, e por aí vai. Mas vamos agora falar das desvantagens. Peso próprio elevado, relativamente à oferta de resistência oferecida pela seção transversal do elemento. Bom, só faz sentido esta afirmação do peso próprio elevado ser uma desvantagem se você levar em conta a resistência oferecida, pois peso próprio por peso próprio, o do aço é muito maior, aproximadamente 3 vezes maior. Entretanto, suas seções transversais são muito mais delgadas e possuem uma geometria que oferece uma melhor distribuição do material, afastado do centro de gravidade, ideal para absorver melhor os esforços de flexão, por exemplo. Bom, outras desvantagens?
reformas e adaptações são de difícil execução. E, obviamente, fissuração. Ela ocorre e deve ser controlada. E ele também transmite calor e som. Assim, se você for projetar um motel, pensando no conforto acústico, uma parede maciça de concreto certamente não é a melhor opção. Ou é? Sei lá, vai depender muito do perfil da clientela. E com relação à proteção da armadura, será isso importante? Muito. Podem apostar. Se ela não for feita adequadamente, mais cedo ou mais tarde ocorrerá a exposição dela aos agentes agressivos externos e ela irá sofrer corrosão. Bom, o concreto armado é notadamente uma evolução no que diz respeito à elaboração de estruturas, visto que alia resistência aos esforços com infinitas possibilidades de formatos. Neste panorama, ainda encontramos aplicação prática para o concreto simples? Sim, o concreto simples pode ser utilizado em alguns tipos de estruturas, onde a mesma fique sob o solo, completamente comprimida, nas 3 dimensões. Como exemplos clássicos, tem-se os tubos de esgoto e os blocos de fundação direta. Contrapiso não. Contrapisos não podem ser executados em concreto simples, pois trabalham a flexão e a região tracionada não trabalha bem e sofre fissuração e até mesmo ruptura. Eu não poderia fechar este vídeo sem falar, agora sim, da composição do concreto armado, mas vamos por partes, por meio do acréscimo de materiais. Primeiro, a pasta de cimento, uma simples mistura de cimento com água. Qualquer água? Não, água potável. Não precisa ser água mineral, tá? Água potável já é o suficiente. A esta pasta de cimento, adicione areia como agregado miúdo e você tem a argamassa. Se adicionar aço nesta mistura, você tem a argamassa armada. Mas antes de adicionar o aço, na argamassa pura ainda, adicione brita como agregado graúdo e você terá o concreto simples. Agora sim, adicionando o aço e garantindo que haja a aderência entre ele e o concreto, você tem um concreto armado. Como garantir esta aderência? Fácil. As próprias ranhuras, moças ou saliências que as armaduras de aço possuem já fazem boa parte disso para você. De resto, é só seguir os procedimentos e as recomendações para uma boa concretagem, prezando pela boa produção do concreto e das formas, lançamento, vibração, cura e desforma. Valeu? Espero que a partir de agora nosso relacionamento seja algo cada vez mais concreto. Um forte abraço, meus amigos!